Ok. Ele começa citando sobre Deus, um Deus justo, um Deus sábio, né? Nós sabemos, como diz nas Escritas, que Deus é a inteligência suprema do universo, né? Causa primária. Então, nós não temos dúvida de que todas as leis que ele deixou para a gente são, são diretrizes para nos levar para que um dia a gente se torne pessoas melhores. E são leis, não leis severas, uma lei que ela chega até nós com uma autoridade, com um autoritarismo, mas ela é colocada de uma forma que ela nos dá também liberdade de escolher o que a gente quer fazer durante a nossa caminhada. E, e os Espíritos, e Jesus também nos dá essa abertura. Ele nos leva a conhecer as leis, para aquele que gosta e quer os ensinamentos e quer se melhorar e quer sofrer um pouco menos e que busca nas religiões o amparo espiritual, ele se faz conhecer através das escrituras, mas ele também deixa, como eu disse, a liberdade para a gente escolher o que a gente quer fazer da nossa vida. Mas dentro dessas leis aí, que ele falou que mandou tantos antes já dele para trazer para nós um conhecimento, para ir orientando a gente para um caminho reto, como na época de Moisés, que trouxe aqueles mandamentos, mas que era uma lei um pouco mais rígida na época. Uma lei que fazia o povo temer, porque se não fosse isso naquela época bárbara que existia, uma época de espada, que era olho por olho e dente por dente, a gente não teria tanto condições de se manter, então teria que ser uma coisa mais rígida, mais áspera, para que o povo temesse, né? Depois, com a vinda de Jesus, ele foi completando essas leis, leis que já existiam. Então, ele foi completando com uma lei um pouco mais branda. Ele veio colocar que, que a gente precisa perdoar mais, que a gente precisa ser mais brando, que se bater na nossa face direita para oferecer a esquerda, ou vice-versa, né? Não para que a gente seja, assim, também é, a gente aguentar tudo, a gente se submeter a tudo, mas que para que a gente não deixe, não ser bobo, vamos dizer assim, para a gente ter uma fé um pouco mais raciocinada. Ele quis dizer, com isso eu entendo, né, com os parcos recursos que eu tenho, para a gente não revidar o que as pessoas fazem para a gente. Não para a gente oferecer a face para que ele bata novamente, mas a gente se defender para não, porque hoje em dia é complicado, né? Para a gente se defender verbalmente, mas com amor, para a gente se justificar com conhecimento de causa e, e para a gente não revidar o mal que é feito para nós, né? E que ele fala sobre os cumprimentos, e as leis que chega até o nosso conhecimento também, vai nos mostrando que nós também somos juízes das nossas causas. Como eu disse antes, como ele também nos dá a liberdade de escolher o caminho que a gente quer seguir, ele também nos mostra que os nossos atos vão ter reações na nossa vida. Que muitos dos sofrimentos que nós estamos tendo hoje são coisas leis que nós infringimos no passado, que trouxe essas consequências para nós nos dias de hoje. Então, que nós podemos evitar esse sofrimento também, que é o que ele cita um pouquinho mais embaixo aqui. Observando as leis dentro dessa perfeita justiça, nós seremos livres do mal. Então, eu penso que existem coisas hoje que nós temos que passar por conta disso tudo, desses erros que nós já cometemos, de coisas, de caminhos que nós escolhemos dentro das caminhadas que nós tivemos aqui na Terra, que eu penso que foram tantas já, né? Mas
ele mostra também que a gente pode, se a gente seguir um caminho melhor hoje, é claro que a gente não vai conseguir se ver livre de todo o mal, mas a gente vai começar a abrandar. A gente vai começar a consertar aquilo que a gente deixou de torto lá de trás, né? Vamos dizer assim. E a gente vai começar a acertar um pouco mais da agora para frente. Eu penso, para mim, ainda que é muito difícil isso, sabe? A gente lê o Evangelho sempre, a gente estuda, graças a Deus a gente tem um grupo harmonioso, tanto na casa espírita como aqui, online. Eu agradeço sempre a Jesus pela organização que o Jorge tem, pela colaboração de todo mundo, a colocação que cada um faz das aulas, esclarece a cabeça da gente, porque ele diz também aqui que nem todos vão interpretar as leis da maneira correta. E às vezes eu leio uma passagem e o que eu entendo de lá é muito pouco ou quase nada, né? Mas com a colocação de todos que vão lendo e vão colocando nos estudos, vai abrindo e vai trazendo uma luz para a nossa mente para compreender melhor o estudo. E isso a gente vai raciocinando e encaixando no nosso dia a dia. A gente vai vendo onde a gente pode usar isso tudo. Isso é uma bênção para nós. Eu agradeço muito por ter um grupo harmonioso assim de estudo, que nos traz tudo isso, né, nos dias de hoje. E ele disse também que no futuro nós vamos compreender melhor. Se hoje a gente não compreende, como eu disse, pouco ou quase nada, aos poucos a gente vai tendo um entendimento melhor de conformidade com o adiantamento espiritual nosso, ou com a nossa busca também. A nossa busca é muito importante, né? É, acima de tudo isso. E aí ele fala aqui no finalzinho, né, que é para a gente não julgar, para não sermos julgados também. É o que eu disse acima lá. Ele leva a gente a conhecer que a gente vai ser juiz das nossas causas mesmo. O que a gente fizer de mal também vai ser, não é que vai ser aplicado, vai ser uma consequência do que a gente fez, que a gente vai sofrer também. Não que Deus é punitivo e vai falar, não, você fez, eu vou te castigar agora. Mas é que é uma lei universal, é uma lei dele. Então, desde que eu joguei uma pedra para cima, a tendência dela é cair. E se eu estiver abaixo, geralmente cai sobre mim, né? Então, é consequência de um ato meu mesmo. É um pouquinho que eu entendi. Eu vou passar para a Marli falar um pouquinho para nós, então, Marli, para me ajudar aqui nos comentários. Não, você foi, esclareceu bastante, é bem em cima disso mesmo, essa colocação. Aqui ele fala, inclusive, a justiça das diversas encarnações do homem, uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Então é isso mesmo. Na época que a gente habitava aqui a Terra, no período de Moisés, a gente tinha um entendimento das leis, era uma coisa mais rude, era o olho por olho, dente por dente mesmo. Não é assim, se o cara me batesse, passasse por alguém na rua e ele me desse um tapa na cara, eu tinha que revidar com um tapa na cara, sem saber o porquê, o que foi. Então, Deus nos dá essa condição das reencarnações para que a gente possa vir melhorando a cada encarnação e que a gente vá aprendendo essas leis de uma forma mais branda. Nós mesmos aqui vamos adquirindo o intelecto moral que faz com que a gente entenda a necessidade dessas leis de bem viver. Então, é aquilo, tem um trechinho do Evangelho que sempre me pega muito, que ele fala, muito mais cobrado será daquele que mais tiver recebido. Então, quanto mais a gente receber as leis na nossa mão, quanto mais a gente tiver uma condição de raciocinar melhor em cima disso tudo, essas leis de Deus, esse código de leis de bem viver, a gente vai fazendo disso um hábito, uma coisa mais natural, a gente vai evoluindo, mas a gente só vai conseguir atingir isso quando a gente quando formos espíritos perfeitos. Longe disso estamos, lógico, mas a gente está aqui em aprendizado, e eu acho que a cada etapa da nossa evolução, a gente vai tendo uma consciência melhor do que essas leis nos passam.
Então, diante disso, de quanto mais cobrado será daquele que mais tiver recebido, é nossa meio que obrigação moral entender essas leis e fazer delas o nosso princípio de vida. Isso a gente tem a condição moral de Deus, essas leis divinas. Mas o ser humano ainda é tão, vamos dizer assim, tão pouco evoluído que a gente precisa de um código de ética, que são as leis que vêm pelo direito em si, né? Então, a gente vê que a gente tem um livro da Constituição enorme para que a gente possa seguir todas aquelas regrinhas para bem viver. Quando as leis de Deus, elas são 10 resumidas, né? Pelo que a gente recebeu, e dentro do que a gente vai evoluindo, se a gente soubesse já a primeira, a coisa já vinha, as outras 9 leis, elas vão se tornando meio que naturais no nosso dia a dia. Então, eu acho que é bem isso mesmo que você colocou, Rogério. A gente vem aprendendo desde a época da lei de Talião até agora, e a gente está se melhorando a cada encarnação, a gente vai adquirindo conhecimento, e que tal um dia, quando espíritos com mais luz, mais evoluídos, a gente vai, sim, colocar essas leis de Deus como um princípio assim nosso mesmo. Nós viveremos a lei divina. O que você acha, Meire? Nossa, eu concordo, eu concordo em tudo, com tudo que você falou e que o Rogério também. Um complementou bem o pensamento do outro. E o pensamento do Miramês, né? Que veio aqui nos explicar, nos confirmar, né? Que Deus é amor, né? Aquele Deus que era temido, como antes da vinda do Moisés, e na época de Moisés mesmo, aquele Deus que causava medo, né? Aqueles que infringissem a lei, porque realmente era necessário. Pelo entendimento dos homens na época, era necessário que eles temessem a Deus, porque as, as, a, o povo, naquela época, estava adorando a muitos deuses, né? E, e, e Jesus, que é o nosso governante, o governante do nosso planeta Terra, Jesus entendeu da necessidade de enviar os seus missionários, os seus mensageiros, para nos mostrar que, que existem leis morais que foram ditadas pelo grande médium Moisés, né? E a partir daí passou-se a temer, né, a grande diversidade de, de deuses e a adoração do ouro, né? Tudo isso tinha que acabar. E somente com a destra de Moisés é que se poderia conseguir algum resultado. Porque até então, é o que a Mari falou, vigorava a lei de Talião. Depois, Jesus foi enviando os seus missionários, que vieram antes dele, e quando chegou o momento em que se fez necessário, ele já estava com o caminho preparado para vir ao planeta Terra e nos trazer a notícia de que Deus é amor, né? Que Deus não pune ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. Você planta hoje, você colhe amanhã. Aquilo que você plantou. Se você plantou o bem, você recebe o bem. Se você plantou o mal, você vai receber o mal, mas não como punição, apenas como uma forma de educar o espírito humano, né? Então, com a notícia de que Deus é amor,
a justiça divina ficou mais clara para todos, né? E, e, e se faz necessário que nós tomemos conhecimento das leis, né? Das leis morais, das leis divinas, e através dessas leis é que foram criadas, é o que a Marli falou, veio a necessidade de se criar novas leis, as leis da justiça, não é? Hoje temos aí uma Constituição cheia de falhas, mas também sempre obedecendo às leis mosaicas. E eu achei interessante também o que ele disse aqui, o Miramês, que se nós estamos estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, nós estamos sendo chamados, né, para conhecer no melhor as leis e vivenciá-las, né? Porque a responsabilidade, né, Rogério? A responsabilidade é nossa, né? Nós temos o livre-arbítrio. É, E através do nosso livre-arbítrio é que nós vamos errar ou que nós vamos acertar e assim vamos corrigindo através das diversas reencarnações, vamos corrigindo os nossos defeitos até que um dia possamos chegar ao lado do Senhor, chegar de frente o nosso Deus querido, nosso Deus amado, que nos criou para sermos felizes. Por isso, o amor é indispensável, né? É indispensável que nós coloquemos cada vez mais amor nos nossos corações, para que a gente possa, com mais sabedoria, com mais clareza, ir acertando as dificuldades do caminho. Né, Jorge? Muito bem. Maeve, Marli, Rogério, excelente explicação. Vou acrescentar só, acrescentar não, na verdade, uma percepção que me deu, que deixa a mensagem, a importância das múltiplas existências, né? Porque muitas vezes, nesse fluir da vida, milhares e milhares de seres têm a vida abreviada, né? Não porque quiseram, né? Mas como ele chama a atenção na primeira parte, embrutecimento da selvageria ou das trevas da ignorância. Então, muitos fenômenos ocorrem, né? E a gente às vezes fala, ah, mas é porque mereceu, né? E nem sempre é isso, né? Nós tivemos um período crítico, né, da pandemia, né? E milhares de pessoas tiveram a vida abreviada, né? Mas aí, e aí, para por aí essa questão desse processo de aprendizado, do conhecimento? Não, é por isso que entra a importância dessas múltiplas reencarnações, para que se busque recuperar aquele terreno perdido e entre nesse processo do aprendizado constante. E o interessante da leitura é que esse longo processo de conhecimento, de absorção de conhecimento, não significa necessariamente que, ao ter conhecimento, se tenha compreensão sobre o todo, né? E essa compreensão é o mais difícil. A gente vai adquirindo gradativamente. Então, nós estudamos, conhecendo muito. Aqui mesmo, nas leituras nossas, nós percebemos que às vezes estamos lendo e aparentemente estamos entendendo tudo, mas mais adiante, quando vamos voltar à leitura, vamos ter uma percepção diferente. E isso faz parte desse processo de evolução, ou seja, de absorção de conhecimento e novas reflexões sobre o sentido daquilo que estamos absorvendo dessas leituras. E é longo esse caminho, né? A gente não pode se acelerar o passo, né? Como em algum momento no passado, as leituras foi dito, né?
Mas a gente tem que ir calmamente, procurando absorver da melhor maneira possível o que nos é passado. E o importante é sempre ter em mente que Deus ama a todos nós, não faz distinção entre ninguém. Então não tem essa história de que, Deus puniu esse, puniu aquele. Não é isso. Todos são amados de forma igual. E cada um tem a sua oportunidade nesse longo processo de aprendizado, né? Então, em linhas gerais, é isso. Dona Carmen? Dona Carmen tinha caído, ela voltou? Eu não vi, Jorge. Eu estou com a tela simples. Deixa eu correr aqui a tela em cima. A Cris tá aí. A Dona Carmen tá. Dona Carmen, tá ouvindo? Tô ouvindo, agora eu tô. Então tá bom. Então, passei para a senhora agora. Você passou para mim? Sim, sim. Eu quase não ouvi o que vocês falaram. Eu não sei por que eu estou conseguindo me comunicar com eles. Eu não sei se é porque se é o meu celular, porque eu ouço pelo celular. Sim, sim. Eu não sei o que está havendo, mas eu vou tentar me explicar. Eu amei essa questão do conhecimento da lei natural, né? Que Deus nos deu a todos o meio de conhecer a sua lei, né? E principalmente quando nós nos esforçamos muito para aprender, para sermos melhores, para termos mais amigos, para sermos companheiros uns dos outros. Eu entendo assim a lição de hoje, que nós devemos ser muito amigos uns dos outros, que nós devemos ter bastante empatia uns dos outros, né? E entendi muito bem, porque eu comecei a ler agora e estou achando difícil. No Miramês, está em qual pergunta a lição de hoje? Qual o número 619. que vocês estão vendo? 619. 619. É acho que é do livro 3, se não me engano. Terceira parte. É sobre as leis Isso. naturais. Jorge, Oi? você está me ouvindo? Estou. Sim. Qual a questão no espírito miramês? Qual é o número da questão hoje? 619. 619. 619? Isso. Então não é no primeiro nem no segundo, Não, é né? o terceiro. No terceiro. Então é isso que eu não consegui entender. Uhum. Porque agora que você me explicou, é o terceiro hoje. Isso. Eu achei tão linda essa questão de hoje, que a justiça das encarnações dos homens é uma consequência, né, desse princípio, que em cada nova existência nós vamos melhorando um pouquinho mais, nós vamos crescer em amor, em relacionamento uns com os outros. Eu entendi de hoje. Não sei se eu estou correta, Jorge. Sim, está sim, dona Carmen. É nesse Para sentido mesmo. quem mais que falta para falar? Tem a Cris. Não, Jorge, pode continuar você. Mas tá bom, acho que as explicações foram muito boas, deu para absorver bastante. É um processo longo, que a gente sabe, de aprendizado, né? E não é por acaso que tem essas múltiplas reencarnações aí.
E não dá para aprender tudo em uma só etapa, né? A menos que a gente já esteja Verdade, num isso estágio já mesmo. bem evoluído, né? Mas sabemos que isso é muito difícil, né? E aos poucos nós vamos conseguindo chegar lá, né? Jorge, eu acho que o maior, assim, não sei, é como eu falei, eu acho que aprender a gente até aprende, o duro é colocar em É, prática, é exatamente. colocar em prática. Então, o que me deixa, às vezes, que eu fico assim, teve um período da minha vida, quando eu morava em Monte Azul, que isso me pegou assim, quanto mais receberes, mais será cobrado. Então eu falava, Senhor, o Senhor está me dando um arcabouço literário de conduta, de bem viver, de leis morais, me ajuda a pôr em prática, e facilita isso. Verdade, Então aí a verdade. gente vê que não Isso. é bom, a gente tenta fazer todas as leis morais dentro da nossa humilde postura, do nosso conhecimento, do que a gente consegue fazer, a gente tenta. Conhecer, a gente conhece, só que conhecer sem pôr em prática é nada. Renato, É é pior verdade, ainda. é É pior verdade. conhecer fazer do que o ignorante que faz sem saber. Então, A muito parte mais mais cobrar do difícil é ser. colocar em prática mesmo, né? Exatamente, Então, isso, conhecer a gente conhece, só falta fazer. verdade. Mas tá bom. Eu vou reiniciar aqui, que Desliga. está esgotando o tempo. Daí nós vamos para as Então, vibrações, se não tiver mais nada a acrescentar, tá bom? Só um minutinho. É.